Um minutinho. Pronto, a gravação acabou de começar. Pessoal, boa noite. Vamos começar a aula de hoje. Eu estou compartilhando minha tela para lembrar a vocês de que todo o material usado no curso está disponível no Moodle. Vocês podem acessar, inclusive os questionários, né? E aí vejam que apareceu mais questionário aqui para vocês responderem. Né? Tem as aulas do curso, tem os slides, né? Tem tudo que, inclusive, preciso dar uma olhadinha, que esse vídeo é da aula passada, ver o que foi que aconteceu, tá? Então, está tudo disponível lá no PVAI, para que vocês vejam. Também lembro a vocês que nós disponibilizamos alguns materiais, né? E esses materiais são dicionário de siglas, o arquivo de perguntas frequentes, que nós estamos coletando as perguntas que vocês fazem no chat, portanto, é sempre importante complementar, colocando perguntas no chat. Tem um livro em português que ajuda a você a aprofundar no assunto, e o objetivo do curso aqui é que ele seja o mais autocontido possível, para que você possa caminhar sozinho e se aprofundar no assunto. A aula de hoje, eu pedi ao professor Portela para fazer uma apresentação sobre um assunto que certamente o 5G vai trazer um impacto bem interessante, né, na vida das pessoas. E aí o professor Portela gentilmente se comprometeu a fazer essa aula de hoje. Professor Portela, por favor, fique à vontade. Antes de passar a palavra, professor, só lembrar o pessoal de que nós estamos aqui no chat prontos para responder perguntas. Então, fique à vontade. Se quiser, interrompa o professor Portela, pode perguntar a ele, se não, pergunta pelo chat que a gente vai respondendo. Portela, por favor, fique à vontade. Obrigado, professor Edmar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ok. Já estão vendo minha tela? Então, sim, Portela. Está só perfeito, no tamanho, então... agora sim, está ampliado. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Obrigado pela introdução, professor Edmar. Pessoal, hoje, na sequência, né, desses conteúdos do curso de Rede 5G, a intenção é que a gente fale um pouquinho sobre o conteúdo, sobre o assunto de FWA, né, que é Fixed Wireless Access. Tá? É uma técnica bastante poderosa, né, pode ter um impacto significativo no mercado, né, um impacto significativo no modo como nós, né, fazemos o acesso, tá? Não só, né, à internet, mas a diversos outros serviços de comunicações, tá? E também não é uma técnica nova, né? Não é uma técnica devotada aí ao 5G, né? Outras gerações de telefonia celular já tiveram a oportunidade de interagir com o FWA, tá? Mas com o 5G a gente deve observar uma força de implantação muito maior, né? E uma adesão maior também a esse serviço, tá? A essa maneira de implantação, visto que as vantagens com o 5G são muito grandes, tá certo? De maneira similar ao que eu fiz na última turma, eu gostaria de começar essa abordagem sobre o FWA realizando uma interação com vocês, né, para que a gente consiga pavimentar aí a discussão, né, nos próximos slides, tá? Inclusive não são muitos slides, mas tem um conteúdo bem fértil aqui. E a gente vai começar hoje falando, tá, com vocês, pessoal, e aí eu queria ouvir a interação, né, ou também acompanhar aí pelo chat. Eu queria perguntar o seguinte: quando vocês tiveram, certo, a última, né, ou alguma implementação de internet na casa de vocês ou no escritório, tá? Principalmente se foi por fibra ótica ou alguma outra tecnologia, como é que foi esse processo, né? Foi um processo
que foi demorado, foi um processo que demandou a modificação da infraestrutura da residência de vocês? Já tinha uma infraestrutura preparada para receber esses cabos? Como é que foi isso? Deixa eu dar uma olhada aqui e fazer interação. Podem ficar à vontade também, não só nesse momento, mas durante os slides, tá? Para abrir o microfone e falar também, tá certo? Ó, o Lucas disse aqui que foi um processo demorado. Quer falar alguma coisa também no microfone, Lucas? Contar um pouquinho da sua experiência? Podem ficar à vontade, pessoal. Já já eu vou dizer como é que foi a minha experiência, tá certo? O Hugo disse que é instalador, né? E muitas vezes as casas já têm estrutura para essas instalações. É verdade, Hugo. O Diego falou, fibra, eu mesmo instalei, levei 15 minutos, era técnico instalador. Olha aí. Então tem pessoas que já têm alguma facilidade na parte da instalação e isso daí é muito legal. Vou por parte agora. Vamos. Pois não, pode falar. Boa noite. Vou falar a minha Oi, Ubiratã, experiência pode ficar à aqui. vontade. Certo, pode falar. Rápido. No meu caso, Certo. né, para instalar fibra ótica, houve a troca dos roteadores, né, por Sim. novos equipamentos. E eu moro em apartamento, né? E no prédio já tinha a infraestrutura de fibra. E certo. houve a troca do cabo coaxial, né? Que atendia lá o roteador. Porque, certo. na realidade, houve a troca porque a tubulação não passava mais nada, né? Aí tirou o cabo coaxial e colocou a fibra. Olha aí, tá vendo? Interessante, interessante. Ou seja, foi uma migração de tecnologias, né? E isso foi necessário por conta de uma restrição em relação à infraestrutura física, né? A lei de passagem de cabos. Mas, assim, foi rápido, né? Numa manhã o pessoal resolveu, né? Essa questão. Ótimo. Bacana, bacana, Ubiratã. Obrigado pela contribuição. Temos aqui outros depoimentos, né? O Wellington disse que foi um processo rápido, antes era via cabo, eu fiz na instalação por ser instalador, legal. Diego disse que em 2 minutos apareceu 3 técnicos. Opa, bacana, esse provedor aí é bom, viu, Diego? O Stenley falou, sem uma malha existente de backbone, não adianta ser técnico. Né? Os maiores provedores hoje têm presença em pontos estratégicos que derivam para os clientes, isso. E o Moisés, né, falou que foi um processo rápido, pois já tinha infraestrutura pronta. Beleza, pessoal. Licença. Oi, pois não, pode Aqui, falar. o problema aqui em casa, eu Sim. falei agora há pouco que foi um pouco demorado. Certo. O problema aqui na minha casa foi o porquê o sinal, principalmente nos quartos, eu moro em apartamento, e os sinais estavam muito ruins. Então, a Brisa teve que vir aqui de novo e teve que mudar o roteador do lugar, teve que fazer um moído na parede, teve que fazer muita coisa, por isso que eu disse que foi um processo um pouco demorado. Entendi. E aí, quando você está falando nesse sentido, é mais em relação à propagação sem fio, né? Deixa eu ver só seu nome. Isso, aqui. Justamente. Eu uso com fio. Tá. Só que, por exemplo, lá no quarto do meu irmão, estava muito ruim o sinal de Wi-Fi para ele, entendeu? Entendi. Ou seja, você recebe fibra, né, em um determinado aparelho, provavelmente um ONT ou um ANU, e também tem a função em algum roteador ou mesmo na ONT para fazer a propagação do sinal sem fio para o restante do apartamento, não é isso? Isso, justamente. Pronto, eu acredito que o que o pessoal teve que trabalhar foi na otimização da rede sem fio. Talvez posicionar ele em um local mais central, alguma coisa desse tipo, né? Isso. Veio para o meu quarto, inclusive, que era o lugar mais Sim. central do apartamento. Entendi. Interessante. Beleza. O Alisson até deu uma sugestão aí, ó, que poderia ser problema em relação a ruído, tá? Bom, a gente está percebendo, né, aqui um cenário bem favorável, né? E isso é muito legal, isso mostra um avanço, porque de fato a chegada da fibra ótica ela vem demandando uma adaptação, né, dos provedores de serviços de internet, das operadoras de telecomunicações, pela entrega de uma melhor qualidade de serviço, né, para com isso o cliente ficar mais satisfeito, tá? O que eu estou buscando aqui, né, nessa interação com vocês, e aí voltando aqui aos slides,
Deixa eu só colocar no modo de apresentação. Pronto, beleza. É dizer que nem sempre, né, essa chegada de internet, esse fornecimento de internet a uma residência ou a um ambiente corporativo, tá, ou mesmo a um ambiente rural, né, uma instalação rural que está afastada, ela é um processo, ela corresponde a um processo facilitado. Tá? Nem sempre é facilitado. E aí eu vou dar o meu exemplo, né? Lá em casa, quando eu fui receber a instalação da fibra ótica, né, para o fornecimento de internet do meu provedor, o provedor que eu contrato o serviço, eles chegaram com um cabo drop, né, e eu, na casa, apesar de já ter um cabeamento interno, né, para a LAN da casa, eu não tinha esse ponto de acesso, tá, com a instalação da operadora, né? Então, eles precisaram passar esse cabo drop, né, de fibra ótica por baixo do telhado, aí lá na laje, né, procurar um local de acesso, né, não tiveram facilidade de encontrar, tiveram que, né, buscar daqui, buscar dali, também foi um desafio para conseguir passar esse cabo, porque já passava por ali, né, cabo para TV, cabo coaxial, e aí essa dificuldade em relação à tubulação ela é muito recorrente, né? Acho que foi o Biratã que compartilhou também conosco, tá? Então, é muito comum isso acontecer, né, em provedores de serviço de internet, de vários técnicos precisarem realizarem operações similares, né? A gente tem algumas pessoas que trabalham aqui no ramo, pelo que eu percebi aí dos depoimentos, e vocês devem ter presenciado algumas situações similares a essa, tá certo? Então, existe a possibilidade, né, de alguns desafios na implantação, né, dessa última milha. Tá? O que é que a gente chama de última milha, pessoal, ou last mile em inglês? É a conexão, certo? Dali do escritório central do provedor de serviço de internet, né, ou de um POP, teve um compartilhamento de experiência aí que mencionou, né, olha, a gente precisa posicionar esses POPs de maneira estratégica, né, ali ao longo dos bairros, para que essa implantação de última milha ela se torne cada vez mais facilitada. Mas nem sempre isso é possível, né? Isso incorre em custos, né, para o provedor de serviço de internet, tá? E isso eu estou falando sobre perspectiva de implantação. Ainda tem um outro problema que está relacionado à manutenção, né? Por quê? Porque, e eu estou falando de fibra ótica porque, de fato, a fibra ótica ela se popularizou bastante enquanto um meio físico, né, uma mídia de comunicação para a última milha, né, para o acesso. Lógico que além da sua grande preferência ali para o backhaul, né, a comunicação que vai da estrutura do provedor de serviço de internet ou da operadora até chegar ao núcleo da rede, né, ao core da rede. Tá? Então, há algumas dificuldades, como, por exemplo, um determinado caminhão passou aqui próximo e ele era muito alto, né, colidiu ali com a fibra, tá? Bateu na fibra e rompeu a fibra. Né? Então, esse daí é um problema. Vocês podem ir colocando aí no chat, tá? Se já passaram por situações como essas, ou se alguém já ficou sem internet e quando ligou para o provedor, né, o provedor disse que houve um rompimento, tá? Eu estou dizendo porque é bem comum isso acontecer. E quando uma fibra dessa rompe, normalmente não é só uma residência que fica sem acesso, tá certo? A depender do local de rompimento da fibra, a gente vai ter, entre aspas, né, um estrago grande, tá certo? Porque uma fibra dessa pode ir ali impactar em várias caixas de terminação ótica e aí várias residências seriam afetadas. Tá? Sem falar de outros problemas também operacionais, como o vandalismo, né? Há algum tempo a gente tinha, de maneira bem frequente nos noticiários, tá? Relatos de que em determinada região, determinado bairro da cidade, isso em especial aqui em Campina Grande, né?
teve uma fibra ótica rompida, né, cortada, né, porque ou às vezes só por vandalismo, né, ou às vezes por concorrência, acreditem, isso acontece, né, às vezes um provedor corta a fibra do outro, tá, com o objetivo de prejudicar o serviço do concorrente, né, e aí mirar algum tipo de vantagem em relação a isso, certo? Ou para roubar a fibra e vender, né, em um mercado paralelo, por exemplo, tá certo? Então, se a gente juntar esses aspectos, né, que trazem dificuldades tanto na implantação, certo? O próprio acesso àquela infraestrutura onde vai se entregar a fibra ótica pode, né, ser dificultoso. Imagine, inclusive, regiões que tenham características de relevo não muito favoráveis para passar uma estrutura de cabeamento, tá? Ou sob perspectiva de manutenção, né? Sob perspectiva do dia a dia ali mesmo, que pode acontecer, tá certo? Isso sem falar, né, dos processos inerentes ao meio, né? É possível haver ali com o tempo a atenuação de uma determinada fibra, porque foi esticada de uma maneira inadequada, ou um conector não ficou feito de maneira adequada também, tá certo? Então, tem esses vários aspectos. E aí a gente tem algumas soluções, né, que podem desvencilhar esse tipo de problema, tá? E uma delas é entregar essa conexão ao cliente de maneira sem fio, né? Aí algumas pessoas podem estar pensando, pô, mas eu já tive internet a rádio, né? Eu já tive internet com um acesso sem fio, e não era boa, né? Mas aí eu vou para o outro lado da situação, né? Em muitos casos, essa internet a rádio, né, que era muito popular, por exemplo, né, aqui nas cidades circunvizinhas, há uns 10 anos, né, uns 15 anos atrás, primeiro, elas não eram projetadas, né, planejadas de maneira adequada, o seu deployment, tá? Ou seja, a alocação da quantidade de pontos de acesso, de quantidade de antenas, e não tinham, né, não contavam com as diversas estratégias de comunicação e que trazem potenciais significativos, como é o que a gente encontra aqui no 5G, né? E várias dessas estratégias e pontos fortes têm sido estudados aqui durante o curso, tá? Então, o FWA, que é de Fixed Wireless Access, ou seja, é um acesso sem fio fixo, né, possibilita o fornecimento de banda larga sem fio, né, por meio de links de rádio entre uma torre de celular e a casa do cliente. Tá? Então, nessa figura a gente pode observar, né, uma infraestrutura de um provedor de serviço de internet, um ISP, tá? Tem uma infraestrutura aqui de alta capacidade, né, que é a fibra dessa portadora, desse provedor, e isso pode chegar até uma torre de comunicação celular. Inclusive, pode ser uma torre de small cell, né, como a gente viu aí no último encontro, tá certo? Essa torre celular aqui, ela poderia ser uma torre small cell, certo? E essa torre, né, a conexão dessa torre para a residência do cliente, que é o enlace que a gente conhece como última milha, nesse caso daqui, tá? Ou seja, é a região de entrega da internet até a residência do cliente, tá? Ela vai ser, então, uma entrega sem fio. Então, em vez de fazer essa entrega cabeada, né, como é mais usual hoje em dia, essa entrega poderia ser sem fio. E mais, né, poderia ser sem fio e 5G. Tá? Então, você poderia receber na sua residência, por meio de uma CPE, né, seja uma CPE instalada internamente à sua residência ou uma CPE instalada externamente à sua residência, né, um padrão indoor ou um padrão outdoor, você poderia receber esse sinal 5G, né, e a partir daí consumir esses serviços. Tá certo? Por enquanto, alguma dúvida, pessoal?
alguma... Lembrando, né, mais uma vez, se quiserem podem abrir o microfone, contribuir. Esse é um assunto bem fértil, né? E vocês Deixa eu podem só trazer interromper aqui contribuições. para Pois não, uma professor pergunta. Edmar. O Biratã colocou aqui que a imagem que está aparecendo é a sua, e não o PPT. É isso mesmo para todo mundo? Estão vendo os PowerPoints? Também está passando agora normalizou. Slide. Estão vendo os slides? Agora eu estou Aqui vendo. aparece. Agora eu chaveei só para ver o chat, tá? Mas agora eu voltei para os slides. Todo mundo está vendo aí? Estou vendo aqui. Bota ele ampliar. Estou vendo. Tá Tranquilo. bom. Obrigado, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Aqui alguns cenários, né, de implantação que são potenciais, né, para o 5G FWA, certo? Como eu disse, né, aqui ao centro a gente teria a infraestrutura do provedor de serviço de internet, essa conexão, tá, do provedor de serviço de internet para as torres de comunicação celular, né, onde a gente teria os sites celulares. Comumente é realizado, né, por uma tecnologia de alta capacidade, né, especialmente fibra ótica, tá? E daqui da torre de comunicação celular, do site celular, a gente vai ter essa última milha, né, para diversos nichos, né, para diversos cenários diferentes de implantação, né? Um exemplo é um bairro de uma cidade, certo? Em que a gente tem ali uma zona urbana densamente povoada com diversos edifícios, né? E aí cada um desses edifícios ou cada sala, né, cada escritório de um desses edifícios poderia ter uma CPS em QG diferente, né? Então você imagine um edifício comercial, né, com várias empresas em cada andar ou cada sala, né, e é possível ter uma CPE. O que é CPE, né? Eu acabei não falando até agora. CPE vai ser um aparelho, né, que vai intermediar a comunicação entre o usuário final, que é o cliente residencial ou corporativo, tá? E a infraestrutura da operadora, né? Ou seja, essa torre celular. Ele é o equipamento que fica no cliente, seja esse cliente residencial ou seja esse cliente corporativo, certo? O enlace que faz a comunicação do CPE até a torre celular é o que a gente conhece como última milha, certo? Então a gente pode ter várias CPEs dessas, né, espalhadas aqui por esse bairro, por esse cenário. Aqui a gente tem um outro exemplo que seria uma área suburbana, né, uma área mais afastada. E nessa área suburbana, o que se espera, né, e aí é apenas um exemplo, mas a gente pode ter diferentes configurações, né, diferentes observações de realidade. Nessa área suburbana, poderia haver, por exemplo, uma dificuldade em relação ao acesso das residências, né? A gente tem, em algumas áreas suburbanas, muitas ladeiras, muitas vielas, né? E até mesmo do ponto de vista de pavimentação, tá, de algumas regiões, isso pode dificultar, tá, o acesso tanto para a implantação de uma infraestrutura cabeada, como principalmente da manutenção. Então, o pessoal que trabalha com instalação física aqui, né, de campo, sabe que vira e mexe é preciso subir num poste, né? Então, coloca ali a escada, tem que utilizar os vários equipamentos de proteção individual, tem que fazer ali a verificação da região de proteção para que nenhum pedestre, né, nenhum transeunte seja afetado, tá certo? E ter muito cuidado, principalmente com a instalação elétrica daquele poste, né? Acontece muito, né? Acontece bastante de haver um conflito, né, entre as duas redes, né, a rede elétrica e a rede de comunicação ótica, tá? Então, esse é um outro problema, né, que poderia ser evitado ao ter uma comunicação sem fio, certo? Então, como terceiro exemplo, a gente poderia citar também um ambiente rural, pessoal. Um sítio, uma fazenda, tá? Uma região afastada, um clube afastado, por exemplo, tá? Ou mesmo uma estrada, né? A gente tem a possibilidade
de, no decorrer de algumas estradas, também observarmos uma dificuldade em relação à implantação de uma infraestrutura mais perene, né? Uma infraestrutura cabeada, tá? Então, chegar, né? Eu mesmo já presenciei no contato com alguns provedores de serviços de internet, algumas dificuldades, né? Para atender a regiões, né? Aqui em Campina Grande, aqui na Paraíba, isso é muito comum a gente chamar isso de sítio, né? Então, há alguns provedores que já haviam feito, por exemplo, o atendimento de regiões rurais com rádio, tá? E preferem deixar com rádio, né? Porque o custo para passar a fibra ótica até aquela região é muito alto, tá certo? Isso sem falar também que os rádios, né? A gente precisa ser justo, né? Como o professor Elimar sempre menciona, sempre salienta, a gente precisa ser justo que as tecnologias de rádio também vêm melhorando muito, mesmo aquelas que não fazem parte aqui dos pares de 5G. Tá? Bom, esses são cenários de implantação. Há vários outros, a gente vai discutir alguns outros aqui também durante esse encontro. Mas com o FWA, o que se espera, né, como eu já mencionei, é uma redução de custos financeiros também, tanto sob a perspectiva de custo de implantação, que seria o CAPEX, né, quanto de um custo de manutenção, então um custo operacional. Eu não sei se vocês já observaram, né, a sutileza da sigla, né, a nomenclatura aqui do FWA. O FWA, então, é de Fixed Wireless Access. Esse acesso ele vai ser sem fio, realizado ali pelo cliente, mas ele vai ser um acesso fixo. Tá? Então, essa é uma grande diferença, né, de a gente utilizar, por exemplo, o celular na rede 5G aqui dentro da casa, tá? Aqui dentro da residência. Na prática, a gente vai ter um ponto fixo ali, que é a CPE, né, que recebe esse sinal 5G. Ok? É claro, esse sinal ele pode chegar até essa CPE, né, por meio de um enlace de WAN, que é esse enlace aqui todo, né, um enlace de longa distância, e ele pode ser comutado, né, ele pode ser replicado pela tecnologia adequada, que normalmente é uma tecnologia Wi-Fi, ele pode passar aqui para dentro da residência, né? E lembrem, sempre quando eu estou falando em residência é para simplificar, mas isso pode ser um escritório, pode ser uma empresa, pode ser um clube, alguma instalação, tá certo? E, evidentemente, é necessário realizar o projeto adequado de alcance e tudo mais, tá bom? Então, o que a gente tem comumente é essa última milha, né? Atualmente, essa última milha tem tecnologias de FTTH, por exemplo. FTTH é de Fiber to the Home, ou seja, é a fibra até a casa do cliente, né? Também é possível, o Biratã mencionou aí, né, que antes de usar FTTH, ele utilizava cabo, não é isso, Biratã? Chegava cabo coaxial lá, né? E também é uma possibilidade, provavelmente você experimentava, o Biratã, uma capacidade de transmissão menor do que o que você consegue alcançar com a fibra, né? Taxa de transmissão em bit por segundo dessas tecnologias aqui, o cabo e as tecnologias vinculadas à DSL, são tecnologias normalmente, né, que entregam taxas menores de transmissão, tá? Então, com o FWA é possível, por meio da troca, né, dessa tecnologia cabeada, aqui utilizada na última milha, né, uma vez que a gente tem uma comunicação sem fio, há uma simplificação muito grande dessa última milha. A última milha é o ar, pessoal, né? A última milha aqui vai ser o ar, né? E o sinal que vai ser propagado é uma onda eletromagnética, tá certo? Então, isso favorece demais, né? Essa simplificação, ela traz uma redução de custos, né? Porque você não vai, sob a perspectiva de implantação, não é necessário passar fibra, não é necessário pedir licença em relação às distribuidoras de energia, né? Para alocar a sua infraestrutura ali nos postes, né? Porque isso é necessário, tá? Aluguel de poste custa bastante caro, tá?
Você não vai precisar, com o FWA, você não precisaria fazer a compra, né, dos materiais dessa rede de distribuição ótica, né, que é a própria fibra, as caixas de emenda, as caixas de terminação ótica, os splitters, né, enfim, isso não seria necessário, certo? O que seria necessário é uma torre que vai conseguir atender não só a um cliente, mas a vários clientes, certo? Finais, e as CPEs nos pontos finais de entrega, seja residência, seja escritórios comerciais, né? Essa CPE, inclusive, ela pode fazer parte de um modelo comercial de que o cliente vai pagar pela CPE durante o seu plano de assinatura, tá? Ou isso, lógico, precisa constar ali no contrato, né? Ou esse aparelho ele pode ficar incomodado, né? Ou seja, quando o cliente cancelar a assinatura, ele devolve esse equipamento final, tá? Ele devolve ao operador essa CPE. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu voltar aqui para... Alguma dúvida? Alguma interação? Estou percebendo que o chat está bem recheado aí. Qualquer coisa, podem abrir o microfone também e falar, tá certo, pessoal? Estamos por aqui. Então, eu vou seguir. Nesse contexto do FWA, tem uma coisa interessante que a gente também, né? Eu gosto sempre de usar os links, né? Os anzóis, tanto para conteúdos anteriores como para conteúdos que virão, tá certo? Em relação a conteúdos anteriores, a gente tem visto que o 5G possui, né, essas faixas de frequência bem importantes, bem características, né, para a sua operação. Então, tem uma faixa aqui que é o que a gente conhece como ondas milimétricas, né, e tem uma outra faixa que é o que a gente conhece como a faixa de sub 6 GHz, então frequências abaixo de 6 GHz, né, e aqui figura a banda C, né, como principal candidata para o uso do 5G, em especial na faixa de 3,5 GHz. Então, aspectos importantes que a gente tem ressaltado, o professor Edmar, de maneira muito legal, tem ressaltado bastante durante o curso, é a relação entre o comprimento de onda, né, e a sua frequência correspondente e o alcance, né, a cobertura que essa onda vai poder experimentar e como é que o cliente vai lidar com isso daí. Para esse caso em especial do FWA, isso importa bastante, né, porque a gente vai ter um atendimento fixo naquele caso, né? Aquele atendimento ele vai ser duradouro para aquele tipo de enlace, né? Então, é necessário um projeto muito bem feito, certo? Com relação às regiões que se quer atender, né? Mas isso, para quem realiza o planejamento, é algo corriqueiro, tá certo? Então, só relembrando aqui, né, para ondas milimétricas a gente tem uma frequência muito alta, né, nessa casa de dezenas de gigahertz, tá? Com uma frequência muito alta também, né, que vai ter uma banda muito larga, é esperado que haja maiores taxas de transmissão. Por outro lado, uma menor cobertura, né, um menor alcance dessa onda eletromagnética. E para frequências menores, né, aqui no sub 6 GHz, a gente já vai ter, né, uma faixa menor, uma banda menor, tá, em frequência. Também esperamos uma taxa de transmissão menor alcançada, tá, na entrega para o cliente. Por outro lado, uma cobertura maior, tá, um alcance maior dessa onda eletromagnética, né? Então, isso se reflete aqui na taxa de pacote de dados, certo? Nesse sentido, como é que o FWA, né, pode se relacionar, tá, e pode se deparar com a propagação do sinal? A gente tem, mais uma vez aqui, né, um site celular, que a principal figura é a torre de comunicação
celular, ela faz a irradiação da onda eletromagnética, tá? E aí vai o projeto, né? Quando a gente tem o uso de ondas milimétricas, né, que apresentam uma frequência muito alta, a gente tem que ter a noção de que esse sinal ele não vai chegar muito longe, né? Além disso, além de ele não chegar muito longe, né, ele ter um curto alcance, ele também, por ter uma frequência muito alta, ele não tem uma proteção muito grande a anteparos, né? Então, tem que se ter muito cuidado, né, quando se for utilizar onda milimétrica, né, para que, primeiro, seja evitado uma distância muito longa, né, uma distância alta, e também não seja uma região muito densa, né, de edifícios, de materiais, né, que possam prejudicar, tá, a propagação daquele sinal. Por outro lado, quando a gente tem a faixa de sub 6 GHz, né, o FWA ele poderia atender regiões mais distantes, tá? Mais distantes, e também ele vai conseguir atravessar de maneira mais adequada alguns obstáculos, tá certo? Então, há vários sabores, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada em um exemplo de CPE 5G, tá? Vários fabricantes no mercado já têm trazido implementações de CPE 5G e isso daí é bem legal, tá? Antes de passar para cá, né, para fazer uma análise de fibra wireless, eu queria fazer um exercício aqui com vocês hoje, que traz uma outra. Eu vou voltar aqui só para a gente sincronizar, tá, gente? Eu voltei aqui para a tela do Microsoft Teams, certo? E aí eu queria também trazer algo que eu vinha pensando, que é uma grande vantagem, não necessariamente do FWA, né, mas para o cliente residencial que, né, vai ter um estímulo agora a utilizar, né, uma comunicação de última milha, né, sem fio fixa, tá, no 5G, tem um aspecto interessante da comunicação móvel que a gente consegue observar aqui no Brasil hoje, que é uma maior disponibilidade, né, de implantação do IPv6, tá certo? Então, eu, por exemplo, eu utilizo a operadora Vivo, né? Cada um deve ter a sua operadora, cada um deve ter a utilização de uma operadora com plano de dados e tal. Algumas pessoas têm até mais de uma operadora, e a gente pode fazer, né, a verificação de se temos, né, a disponibilidade de IPv6 ou não, né, por meio desses links de internet. E antes de mostrar, né, um teste para vocês, eu queria dizer o seguinte: o porquê que isso daí é importante, né? Por que é importante ter a disponibilidade de IPv6 para você que é um cliente de um sistema de comunicações, tá? Em especial por conta do seguinte: pelo fato do IPv4, né, ele ter esgotado, a estratégia que os provedores e mesmo as operadoras, né, grandes de telecomunicações têm utilizado é uma técnica chamada de NAT, que é de Network Address Translation, ou seja, é a tradução de endereço de rede. Então, um endereço público, que é roteável na internet, ele é traduzido em vários endereços privados que não são roteados na internet, tá certo? Até aí tudo bem, né? Só que qual é o impacto que isso traz? Traz vários impactos, na maioria das vezes, impactos mais negativos do que positivos, tá? Mas um deles é que, primeiro, normalmente nas nossas residências não é realizado apenas um NAT, vários NATs são realizados, né? Geralmente vai haver um NAT ali na sua CPE, no aparelho que está na sua residência, fazendo fronteira com o provedor, tá? E lá no provedor é realizado um outro NAT, tá? Em uma caixa que a gente chama de CGNAT, que é um NAT massivo, tá? Então, há a possibilidade de vários NATs cascateados. Tem alguém aqui que joga? Tem alguém aqui que é adepto a games? Deixa eu ver aqui se alguém responde no chat.
Pronto, o Hugo falou que ele gosta de jogos. Hugo, você já teve alguma experiência, né, em algum jogo seu que apareceu ou no seu videogame ou no seu computador, enfim, alguma mensagem do tipo: não é possível acessar um determinado serviço porque a gente está com um NAT e aí tem lá o número do NAT, né, ou NAT duplo, ou alguma coisa assim. Eu não sei se você já experimentou isso, mas isso é muito comum, né? O cliente de jogo, o usuário de jogo, ter problemas vinculados ao NAT, né? Quando a gente tem NAT, há uma quebra de várias sequências de protocolos, né? Em especial ali na camada de transporte da pilha TCP/IP, que prejudicam, né, a suavidade do jogo, tá? E aí o cliente ele sente bastante isso, tá? Tanto é que em muitos casos o cliente de jogo, que é um cliente, né, geralmente mais exigente, ele faz a solicitação de um IP público ao provedor ou à operadora, né? E aí geralmente a operadora, para ceder esse IP público que é escasso, né, para ela, ela vai e cobra, né, alguma taxa para fornecer aquele IP público, tá? E isso daí acontece com o IPv4, né? É claro, se o cliente ele recebe o IP público IPv4 na residência dele, né, e realiza uma conexão direta, então esse problema ele é minimizado, né? Agora, se ele tiver NAT, ele vai sentir, né, vários percalços, tá, com relação a isso, certo? E aí com o IPv6, esse problema ele é bastante atenuado. Por quê? Porque tudo que vem da operadora, tudo que é fornecido pela operadora de telecomunicações ou pelo provedor de serviço de internet, é fornecido por meio de um endereço IPv6 que a gente chama de Unicast Global. Ele é um endereço IP roteável na internet. Então, na prática, você recebe, né, ali na sua residência, tá, ou no seu celular, que é o teste que a gente vai fazer, um IP público. E mais, não é só um IP público, é um /64 todo de IPv6. É muito IPv6. Tá? É muito IPv6. Você pode fazer um endereçamento tranquilo aí, né, de vários dispositivos na sua residência. Você pode criar várias redes na sua residência, tá? Eu estou aqui numa instalação em que eu fiz um teste agora há pouco, deixa eu ver aqui. Eu fiz um teste agora há pouco, né? E eu vou até colocar aqui, quem quiser, eu só peço que não façam, né, a desconexão para que vocês não caiam da sessão do Teams, certo? Mas quem quiser fazer o teste tanto na rede local, ou seja, em uma rede de um provedor de serviço de internet local, podem fazer esse teste aí de IPv6, mas quem puder fazer o teste de IPv6 na rede celular, né, eu gostaria que fizesse, né, se a pessoa assim quiser também, né, ou pode fazer em um outro momento, tá certo? O Diego já colocou até o resultado aí, né, 10/10. Olha para cá, Diego, eu fiz um teste aqui na minha infraestrutura, eu estou na rede da RNP, né? E aqui é o meu endereço IP público, ó, 200.129.71.130. Esse IP aqui, ele não é o IP que está direto na minha máquina, no meu computador, tá? Então, na prática, aqui na sala que eu estou recebendo um sinal, né? Eu estou com um IP privado aqui nessa instalação. Esse IP privado vai passar por várias redes até chegar a, digamos, o ponto de demarcação, a interface, né, com a rede da RNP, e aí vários NATs daqui até lá serão realizados. E quando eu faço o teste de IPv6 aqui nessa instalação, né, olha, ele está me dando 0/10. Tá? E ele me dá essa mensagem aqui, ó, nenhum endereço IPv6 foi detectado. Tá certo? Isso significa, vamos lá, né? Mais uma vez, concordando com o professor Edmar, a gente precisa ser justo. Isso significa que a RNP ela não entrega IPv6? Não é isso, né? Não é isso. Provavelmente, né, 99% de certeza aí, ela entrega IPv6, tá? Mas a minha infraestrutura interna aqui também precisa estar configurada para receber IPv6.
Então, provavelmente alguma coisa aqui no campus ainda não foi configurada de modo a propagar esse IPv6 pela rede, certo? Quando eu faço, e aí eu realizei uma captura, né? Eu estou na rede fixa aqui, mas antes de começar a aula, eu roteei a internet do meu celular, né? E fiz esse teste aqui no mesmo portal, né? O teste IPv6.com. A gente usa muito esse portal aqui para fazer teste de IPv6 na casa de cliente quando, né, a gente provê internet, né, em provedores de serviço de internet. E aí ele, na rede da Vivo, né, na rede da operadora, veja que o IP público V4 já é outro, né, é de se esperar isso. E aí aqui aparece, ó, o IPv6 que eu recebi. Tá? Aparece o IPv6 que eu recebi da Vivo. E aqui é um ranking, né, em que vários critérios são testados, 10 critérios são testados, e na rede da Vivo eu passei, tá, em todos os testes. Tá? Em uma rede local eu não passei. Né? E aí eu posso também, né, é uma expectativa, mas estatisticamente a maior parte das operadoras de telefonia móvel aqui no Brasil já estão entregando o IPv6 para vocês, enquanto alguns provedores locais ainda não entregam. Cada vez mais, os provedores locais têm se adaptado e também já estão trabalhando com IPv6, tá certo? Então, isso é uma coisa muito boa. Inclusive, quem fizer o teste, né, aí na sua rede local e não tiver IPv6, né, eu recomendo que entre em contato com o seu provedor, claro, de maneira muito amigável, né, e faça a solicitação, né, faça uma sondagem se o provedor ele já está ali tendo a previsão de entrega de IPv6, certo? Mas se você fizer o teste na rede móvel, no seu celular, né, há uma chance muito grande, tá, por esse mesmo site que eu coloquei aqui, ó, eu vou até copiar e colar novamente, há uma chance muito grande de você alcançar o 10/10, tá certo? Beleza? Depois façam e retornem aí os resultados. Tá? Eu já vi que algumas pessoas tiveram 10/10, né? Outras 0/10, só não identificaram em qual rede realizaram esse teste. Tá? Então, é legal ter essa identificação para que a gente também tenha esse levantamento. Então, qual é a moral disso? Né? A moral disso que eu estou falando é que com uma tecnologia que vai chegar à sua casa, né, com um acesso sem fio, tá, de maneira fixa ali na entrega para sua residência, e com um sinal de comunicação celular, um sinal 5G, tá, você já tem essa maior chance de receber IPv6. E isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom. Vai chegar um ponto em que haverá, hoje em dia ainda há um uso muito maior de IPv4 do que de IPv6. A própria tabela de roteamento global, né, que a gente vê aí nas tabelas de BGP, por exemplo, para IPv4, ela está na casa de 1 milhão de prefixos, né, 1 milhão de rotas. Em IPv6, né, esse número ele é bem menor. Né? Mas vai chegar um ponto em que esse balanço ele vai virar, tá? A gente vai ter uma outra polarização e haverá muito mais tráfego IPv6 do que IPv4. Então, é uma coisa muito boa a gente sair na frente, né? Seja de um lado, seja do outro, tá? Seja numa comunicação celular, certo? Que já há uma chance muito maior de receber. Oi, pode falar. O meu tá dando 10/10. O meu tá dando 10/10 no provedor. No provedor tá dando 10/10? Ótimo, bacana, que bom. Ponto pro seu provedor. É isso aí. E isso é uma coisa muito boa, né? Eu tenho visto muitos provedores, a gente de vez em quando conversa sobre isso, né, professor Edmar? Os provedores, eles têm feito um esforço muito grande, né? Para, de fato, disseminar o IPv6, porque isso aumenta a qualidade para o cliente, né? O cliente, ele sente uma qualidade muito maior, tá? Você imagine o seguinte, o IPv6 ele é dominante, né, em conteúdos como Netflix, como Google, como toda a linha da Meta, né, Facebook, WhatsApp.
E você imagine, então, que se na sua casa você recebe um sinal desse, né, que traga um endereço IPv6, essa comunicação para esses serviços não precisará passar por NAT. Tá? Então, a qualidade que você vai experimentar é muito maior, com certeza. Tá bom? Beleza? E aí, como eu disse, né, utilizando o FWA, há uma chance muito maior, né, de encontrar isso se o seu provedor local não te fornecer IPv6. Tá? Bom, vamos avançar aqui, gente, porque já estamos, né, no horário avançado. E aqui, já concluindo, né, esse é parte de um material, de um white paper, né, de documentação da Huawei, em que ele traz a fibra, né, um acesso sem fio, né, com características muito parecidas com o que a gente experimenta em fibra, tá? Porque o 5G ele permite esse grande avanço, né? Então, por meio do FWA, a gente consegue garantir, né? A gente espera uma qualidade muito maior de entrega ao cliente. E aí ele traz alguns cenários de implantação em níveis, né, diferentes de especialização, tá? De profissionalização, entre aspas. Tá? Nesse primeiro aqui a gente teria um nível Pro, um nível, né, um Pro Level, né? Aqui a gente teria um Basic Level e aqui um nível de entrada. É esperado que à medida que o cenário fique mais Pro, né, mais profissional, o custo financeiro de implantação também aumente, né? Por exemplo, nesse caso daqui a gente poderia ter uma CPE outdoor, né, uma CPE instalada, né, ali no telhado, né, numa parte externa da residência, tá? Recebendo o sinal aqui da torre, né, um sinal 4G ou 5G, tá? Esse ponto instalado de maneira fixa. E veja que aqui, ó, há a previsão também de uso do MIMO, né? O que ajuda bastante a aumentar a qualidade de transmissão. Tá? Então, 4x4, 8x8, tá? Em um cenário intermediário, o equipamento ele tende a ser, né, menos robusto, né, do que esse nível profissional, tá? Mas ainda assim a gente consegue experimentar um alto desempenho, né? E aqui a gente já poderia ter uma CPE indoor, né? Uma CPE instalada internamente àquela residência, por exemplo. Tá? E aqui num cenário de entrada, CPEs bem mais simples, né? Com um custo financeiro de implantação menor, né, que teriam também menores capacidades, tá certo? Isso vai muito das necessidades do cliente, né, vai muito de como é que está projetado aquilo dali, vai também com relação à faixa de frequência que será possível, né, de utilizar, tá? Mas há essas possibilidades, e ter possibilidade é uma coisa muito boa, né? Então, você imagine uma localidade com difícil acesso para chegar a fibra ótica, para chegar um enlace cabeado, né, por meio de uma CPE dessa, você receber o sinal 5G e poder desfrutar dos diversos benefícios, né, que a gente tem visto aqui durante o curso, né, como, né, aqueles pilares de MBB, MMTC e o RLLC, tá certo? Isso para a sua residência. E mais, essa CPE ela vai poder realizar uma operação de encaminhamento aqui para dentro da residência, por exemplo, com um Wi-Fi 6, né? E ela pode atuar, inclusive, de maneira conjunta em uma rede mesh, em uma rede de malha, né, em que, com o seu celular, você poderia percorrer toda a residência sem a interrupção do sinal, passando de uma rede para outra, né, sem haver a interrupção da comunicação do serviço. Se você tiver numa chamada ou numa videoconferência, é esperado que você consiga ter mobilidade, né, internamente aquela instalação, tá? Precisou sair, né, de um quarto para o outro, de um quarto para a cozinha, ou precisou sair de um setor da empresa para um outro setor da empresa e está em comunicação, aquilo dali tende a não cair, tá? A comunicação tende a não cair, e isso é muito legal. Bom, aqui algumas referências, né, utilizadas para a composição desse material, tá? Esse segundo link daqui é para o white paper que eu acabei de falar, ele tem
algumas outras especificações, tá, de produtos da Huawei, né, com FWA. E nesse terceiro link, né, eu trago aqui, deixa eu ver, pronto, está aqui. Eu trouxe aqui, ó, é um exemplo de CPE 5G da Huawei, né? Então, essa caixinha daqui, ela poderia ser instalada, né, internamente, né, uma determinada residência ou escritório corporativo. Ela poderia receber um sinal, né? Veja que esse 5G que aparece aqui, ó, não é da frequência de 5 GHz que a gente tem na maioria dos roteadores residenciais hoje em dia, tá? É da comunicação celular de quinta geração, certo? E aí há a possibilidade também para essa CPE, né, a possibilidade de operar também em 4G, certo? Algumas outras características aqui, ó, para o downlink, né, que é o sentido de comunicação da torre celular até o cliente, né, nesse caso a CPE, tá, uma taxa de 3,5 gigabit por segundo, o recurso de super uplink, né, que favorece então um uplink otimizado, né, ainda que a gente saiba das limitações, né, de um enlace de subida, e como eu disse, ó, o Wi-Fi 6 Plus, né, então já um padrão de Wi-Fi para a rede WLAN, para a rede interna, que tem as diversas vantagens desse padrão, tá? Nesse documento, nessas especificações, vocês podem ver algumas outras características, né? Olha aqui o que a gente falou também durante o curso, né, sobre a possibilidade de uso, né, com migração, né, do 4G para o 5G por meio do NSA, o padrão non-standalone, tá? E ele também opera em standalone, certo? Bom, tem algumas outras características que vocês podem analisar depois, né? Olha aqui o Network Slicing que a gente falou também, tá? Então, imagina, da sua residência você fazer e contratar, né, um Network Slicing envolvendo a operadora, tá? Bom, tem algumas outras. Aqui, ó, que legal, ele mostra o mapa de irradiação. Nessas especificações aqui, carregou. Tá? Nessas especificações aqui, um destaque, né, para essa operação, tanto em 5G quanto em 4G, desculpa, os padrões de Wi-Fi, né, os modos de compatibilidade, e o que eu acho legal de ressaltar sempre é essa interface de nano-SIM, né? Então, é necessário você colocar o cartão, né, o mesmo cartão que você coloca no smartphone, né, o SIM card, o nano-SIM, para a comunicação com a operadora, né, de telefonia celular, você vai precisar colocar aqui nessa CPE 5G. Beleza? Por fim, pessoal, né, compartilhar aqui com vocês também esse link. Eu acho bem interessante e vale ressaltar o seguinte, né, eu não estou fazendo nenhum, né, com tudo isso que eu falei, eu não estou fazendo nenhum incentivo, né, para que a internet fixa ela seja descomissionada, né, tá? Não é isso, né? A ideia é a gente trazer apenas mais opções, né, para que sempre a população consiga ser bem atendida, né? E ter essa opção do FWA é algo que deve impulsionar muitos negócios, inclusive para provedores de internet fixa, né? Em conjunto com 5G, tá certo? Por exemplo, os provedores de serviço de internet, eles têm uma possibilidade que é operarem, né, enquanto uma operadora, né, e aí a redundância, né, enquanto uma operadora virtual, né, um modelo que a gente conhece como MVNO, né, e ter essa operação virtual pode localizar esses ISPs, né, enquanto intermediários de um acesso 5G para essa clientela, né, para esses assinantes, tá? Então, eu acho bem legal esse site porque ele é bem ilustrativo, tem alguns depoimentos, né, de operadoras de telecomunicações, tem algumas provocações, né, e aqui ele reforça o que eu disse, né, que a tecnologia, né, 5G e o FWA, eles são complementares, né, a tudo que a gente já tem aí, né? Uma coisa ela não deve substituir a outra, gente.
Nem o FWA deve substituir a fibra ótica, nem o 5G deve substituir o Wi-Fi. São perspectivas diferentes, modelos diferentes de mercado, necessidades diferentes. Agora, quanto mais opções, melhor. Tá? Aqui ele coloca novamente, em alguns casos de uso, uma torre celular para atendimento a regiões mais afastadas, por exemplo. Tá? E assim por diante. Né? Tem alguns depoimentos interessantes aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse depoimento do presidente da OpenSignal, né, que ele fala, vão ser complementares no geral, né? O 5G ele pode ser usado por algumas operadoras em determinadas localidades onde a tecnologia fixa não é viável. É mais fácil conectar um país com tecnologia sem fio com o Wi-Fi compartilhando a conexão, tá certo? Beleza, eu acredito que do ponto de vista de material é isso. Alguma dúvida, né? Eu vi que o chat foi bem movimentado, isso é bem legal, tá? Mas também estou à disposição se alguém quiser abrir o microfone, né, ou dar algum depoimento, ou tirar alguma dúvida. Como eu disse a vocês, é um assunto muito rico, né? A gente poderia passar aqui, na verdade, ter um curso específico voltado para FWA, tá? E as tecnologias que ajudam, né, a essa operação. Mas essa foi uma pincelada e espero que tenham gostado, né? E fico à disposição. Professor Edmar. Muito bom, Portela, muito bom. Estava acompanhando aqui atentamente, né, interagindo no chat. Eu peço para a Portela fazer essa apresentação, primeiro pelo conhecimento que ele tem em todo o assunto e depois pelo conhecimento que ele tem com os provedores de internet. O professor Portela tem tido uma interação importante com os provedores de internet, conhece a tecnologia e as dores dos provedores de internet. Inclusive, há dores dos provedores de internet com essa possibilidade de um FWA e o que isso vai acontecer com eles, ou o que pode acontecer com eles, né? Então, essa preocupação. E muito boa apresentação, né, pessoal? Veja, a gente está falando de 5G, tem falado de 5G durante essas 3 semanas, e tem um ponto que a gente precisa ficar bem atento. E Portela agora acabou de me chamar outro ponto para ficar bem atento, que é a virtualização da virtualização. A rede vai ter uma rede agora que ela é virtual, certo? Ou seja, não tem uma operadora, eu tenho uma rede virtual que roda em cima de uma rede de uma operadora que é virtual. Né? Então, assim, a gente tem que abrir a nossa mente para esses níveis, diversos níveis de virtualização. Eu vi uma conversa sobre pessoas que têm muita experiência como técnicos aqui no chat, né, instalando, configurando e tal. Isso é importante, mas a gente precisa avançar um pouco no nosso pensamento nessa nova direção. E um dado que foi colocado aqui, Portela, no chat, você estava bem concentrado nos slides, foi sobre o Starlink. Agora ainda apareceu outra opção, certo? Que é o Starlink. Então, amigos, temos diversas opções complementares, e aí Portela foi muito feliz, né, nessa colocação final. A gente não está dizendo aqui que um tira o outro, que o outro tira um, é complementar. Obviamente que quando uma tecnologia chega, ela ocupa o espaço dela, às vezes o espaço que ela ocupa o espaço de outros serviços, mas isso é da tecnologia. Tranquilo? Portela, muito obrigado. Já são 8h35, a gente teve uma aula muito boa. Pessoal, sexta-feira eu vou fazer o fechamento desse trabalho aqui. E a gente vai fazer uma brincadeira, digamos assim, onde nós vamos fazer um projeto de uma rede 5G, né, para cobrir uma determinada região. E aí eu peço que, sei que é sexta-feira, véspera de feriado, à noite, né, mas, por favor, venham, que é para a gente fazer esse fechamento. E é uma tarefa interessante, a gente vai conseguir interagir muito bem, e ainda vamos passar por todos os conteúdos que nós fizemos. Inclusive, Portela, me veio à cabeça agora, certo, que a gente vai pedir para o pessoal também desenhar onde a gente vai usar FWA, onde a gente não vai usar o FWA naquele trabalho da sexta-feira. Legal, muito bom, muito bom. Oi, pessoal, vai ser normalmente é uma aula muito boa, gente, né?
da sexta-feira, né? Em conjunto, né, com todas as aulas que também são boas, mas essa da sexta-feira eu acho que normalmente todo mundo acha bem especial, Edmar. Joia. Pessoal, muito Convidar obrigado. todos a participar. Boa noite e a gente se vê na sexta-feira. Lembrem-se de ir lá no Moodle, ver o material da Rual, responder os quizzes, tá? Tem muito material interessante, tem os vídeos de professor Portela, tem os vídeos de Matheus, tá? Que vocês devem aproveitar. Aproveitem. Lembrem-se também que a plataforma da Rual está com curso em português. Então agora você tem um leque de cursos, certo? Para fazer. Diego, os vídeos que ele está falando são os vídeos da Huawei. Então, você tem que entrar na tecnologia da Huawei, no curso dentro da Huawei, que lá estão os vídeos. Se você tiver continuar com dificuldade, você fala com a gente por e-mail ou na sexta-feira que a gente mostra onde é. Pessoal, boa noite e até sexta-feira. Boa noite, professor. Valeu, Boa noite. tchau. Boa noite. Boa noite, Edmar. Até sexta. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.